Um alerta: a maior cidade do estado corre o risco de colapso do abastecimento de água. Em Santa Rita, o rio Tibiri, que abastece a cidade, está ameaçado. O caso já está no Ministério Público. Com cerca de 135 mil habitantes, Santa Rita, que fica na região metropolitana de João Pessoa, é a terceira maior cidade da Paraíba em população e o nono maior município em território. E a cidade não é grande apenas em extensão, mas também em recursos naturais. O rio Tibiri é o maior afluente da cidade e não abastece somente a fonte da principal praça, mas também cerca de 59% da população de Santa Rita. Infelizmente, ele pode estar com os dias contados por conta da degradação ambiental e Santa Rita à beira de um colapso hídrico. Para entender melhor por que o rio pode estar morrendo, nós vamos ao início de tudo, a nascente do Tibiri. Com quase 19 quilômetros de extensão, o rio Tibiri deságua no rio Paraíba do Norte, uma das principais fontes de água do estado. Mas o Tibiri já mudou muito com o passar dos anos. E a maior dessas mudanças tem a ver com a ação do homem, inclusive na nascente. Quando a gente começa a entender a topografia do local, a gente entende que aqui começa a surgir suavemente um vale. E é exatamente nesse vale aonde estava a nascente do rio Tibiri. E de repente, com a formação dessa estrada, dessa PB-016, essa parte direita do rio, no sentido BR-230, a comunidade de Odilândia, essa área do rio, ela morre. E aí o rio passa a ressurgir a 300 metros à frente. Toda aquela área foi degradada, então, consequentemente, houve uma diminuição no fluxo de água até que houve uma secagem completa da região. Então, aqui a gente observa que o rio passava exatamente nessa área. Então, houve uma perca de aproximadamente 100% de toda a área onde o rio escoava e ele veio a aflorar mais na frente, aproximadamente 1 quilômetro de distância da nascente original até a nascente atual. Uma perda substanciosa de aproximadamente um fluxo de quase 1 metro cúbico de água por minuto. Desde 1995, o rio vem sendo monitorado por uma equipe multidisciplinar, que ao longo dos anos registrou que a vazão do Tibiri é de aproximadamente 600 litros de água por segundo. Só que, de acordo com os estudiosos, em 2030, essa vazão pode diminuir para 280 litros por segundo, o que não seria suficiente para abastecer o município. A água aqui do Tibiri é potável. A gente pode simplesmente chegar aqui na margem e beber. Mas, infelizmente, daqui a uns 10 anos, esse hábito pode deixar de existir justamente por conta da degradação ambiental. Até esse ponto que estamos aqui, dá para perceber que a ação do homem é mínima e por conta da vegetação, a mata ciliar, ela protege essa área, principalmente por suas raízes, que servem como filtros hidrológicos, e minimiza qualquer contaminação, poluição que possa vir sobre o assoreamento. Apesar da pureza, neste trecho em que bebemos água direto da nascente do rio, ainda é possível encontrar garrafas plásticas jogadas por visitantes. Mas afinal, o que tem causado todo esse processo de degradação? Entre os diversos fatores, na parte do rio que passa dentro da cidade de Santa Rita, o descarte de esgoto e lixo nas águas é constante. Nesse trecho, por exemplo, deixou de ser chamado de Rio Tibiri e passou a se chamar Rio Preto, justamente por conta da poluição. Esse rio aqui era água mineral, hoje está cheio de lama, de cobra, de coisa que não presta, que a maioria do povo botaram as fossas dentro do rio. A gente tomava água daqui e tomava banho aqui. Além disso, a extração de areia nas áreas próximas ao rio também compromete a saúde do Tibiri. Isso porque a areia funciona como uma espécie de filtro para a água. Mas quando ela é retirada pelos areieiros em áreas além da extensão permitida, essa água barrenta começa a se misturar com o Tibiri. E a perda desse filtro natural compromete a cor e a qualidade da água. Antigamente a água ficava turva, mas não assim, constantemente como está. Hoje em dia, a semana todinha, mesmo que não está chovendo mais, a água não muda de cor.
Outro fator que também contribui para a degradação do rio Tibiri é justamente a poluição e o desmatamento das matas ciliares, que são essas vegetações que ficam aqui próximas ao rio e mantêm ele vivo, protegendo contra o assoreamento e também contra a evapotranspiração precoce da água. Essas vegetações que ficam no entorno da nascente do rio são de mata atlântica primitiva e compõem uma área de apenas 8,5% do bioma original em todo o país, que ainda não foi desmatado pela ação do homem. Além do lixo que é jogado por essas áreas em diversos locais, a criação de animais, barramentos e esgotos clandestinos também contribuem para a degradação das matas. Com essa vegetação ciliar, a água que escoa das chuvas, ela começa aqui a formar o processo de ressurgimento do rio Tibiri. De acordo com o novo Código Ambiental, a área que compõe um raio de 50 metros da nascente de qualquer rio é protegida por lei de qualquer desmatamento ou poluição. Mas, infelizmente, não é isso que acontece no entorno do Tibiri. A água é uma necessidade humana. E para o povo de Santa Rita, o rio Tibiri é sinal de sobrevivência para muitas pessoas. 59% da população de Santa Rita é usuária dessa água. Ela é responsável pela produção agrícola, ela é responsável pelas ações das indústrias, da atividade comercial e, sobremaneira, para o uso humano e animal. Se não cuidarmos desse rio, pode acontecer um colapso no abastecimento em função da morte do rio. E isso vai prejudicar toda uma comunidade que está distribuída na parte alta da cidade, na parte baixa, no centro, na parte Tibiri 2, de Tibiri 3, Marcos Moura, que também são abastecidos por este rio. Um relatório denominado SOS Tibiri, que fala sobre a situação do rio, foi entregue ao Ministério Público do Estado. No documento, consta que foram identificados diversos impactos ambientais, que podem colocar em risco a segurança hídrica da cidade de Santa Rita. Até quem tem menos idade já se preocupa com o que pode acontecer com o rio Tibiri e sabe bem dos impactos causados pela degradação. Eu fico muito triste, fico muito triste. Por que você fica triste? Bom, tinha muitos animais aqui antes dessa poluição, mas agora, se continuar assim, não só os animais que vão morrer, mas a gente também vai respirando a água. Daqui a pouco a gente vai morrer. E de acordo com a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento de Santa Rita, está prevista para amanhã uma reunião entre representantes do município, Ministério Público e da Secretaria de Recursos Hídricos do Estado para definir o futuro do Tibiri.